CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, está começando o CBN Esportes. Uma segunda-feira com toda a repercussão do final de semana agitado, né, com o passamento do velho Lobo, Mário Jorge, Lobo Zagallo, também um final de semana que repercute bastante a saída do técnico Dorival Júnior do São Paulo e nas próximas horas, nos próximos dias, a oficialização do Dorival como técnico da seleção brasileira. Também, claro, o noticiário dos nossos clubes, Guarani movimentando o mercado, anunciando contratações de peso. Já nós vamos discutir com o Antônio Lupi aí os nomes que estão desembarcando no estádio Brinco de Ouro, que poderão desembarcar nos próximos dias. E a Ponte Preta também atacando aí o mercado sul-americano. Novidades, vamos dizer, no primeiro final de semana, né, efetivo de 2024. Então vamos lá, vamos de CBF. Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira. O treinador aceitou o convite do presidente Edinaldo Rodrigues. Dorival já se despediu do São Paulo. Ontem ele chegou ao tricolor paulista em abril de 2023 e conduziu o time ao inédito título da Copa do Brasil. Dorival deve ser oficializado pela CBF nas próximas horas. Antônio Lupi, bom dia, uma boa semana e o Guarani agitando o mercado da bola no fim de semana, Lupi. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Uma excelente semana a todos. Pois é, o Guarani, no final de semana, acabou divulgando de forma oficial a contratação do volante Camacho. Experiente, 33 anos, formado no Flamengo, bicampeão brasileiro, tem título da Série B, campeão da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense. O jogador que defendeu o Santos nas últimas 3 temporadas é o 7º reforço do Bugre para a temporada 2024. Não para por aí, a expectativa fica por conta de mais reforços no início dessa semana. Heitor, lateral direito, Chay e Bosquilha estão na mira do departamento de futebol. Olha aí, nomes de uma prateleira importante do futebol brasileiro. Há poucas semanas ou há poucos dias nós falávamos, né, que o Guarani estava contratando, mas não eram reforços que deixavam ali o torcedor empolgado. Desta vez, não. O Camacho é um cara que chega para organizar o meio-campo, a possibilidade do Chay também desembarcar em Campinas, Bosquilha, que é prata da casa, que é cria do Guarani Futebol Clube, podendo retornar ao estádio Brinco de Ouro. Copa São Paulo, Palmeiras e Santos golearam no fim de semana pela Copinha. O Verdão aplicou 4-0 no União, em Barueri, o jogo, e garantiu classificação antecipada no grupo 24. O Santos também se classificou no grupo 26 ao aplicar 7-0 no Nova Venécia do Espírito Santo. Este jogo foi disputado no estádio do Água Santa, lá em Diadema. Capital paulista, Fábio Scheibe, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. Bom dia, boa semana, Fabião. Bom dia, Carlão, bom dia, Antônio Lupi. Vamos começar falando dos times da capital, falando pelo tricolor paulista. O São Paulo corre atrás de um substituto para o técnico Dorival Júnior, que vai comandar a seleção brasileira. Juan Pablo Vojvoda e também Pedro Caixinha foram consultados, mas preferiam seguir no Fortaleza e Bragantino, respectivamente, no momento. Muricy Ramalho, atual coordenador técnico, pode ser a surpresa como treinador do São Paulo para essa temporada. A ideia não está descartada. O Palmeiras se representa hoje pela manhã e traz 3 novidades, né? O volante Aníbal Moreno, argentino, ex-Racing, o lateral Caio Paulista, ex-São Paulo, e o atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. O atacante Arthur está de saída para o Zenit da Rússia. Já no Corinthians, o Timão anunciou um patrocinador master. O contrato é recorde, o maior do futebol brasileiro. O Timão receberá 370 milhões por um contrato de 3 anos com uma agência de esportiva, né? de uma lotérica esportiva.
Já o Santos criou polêmica no campeonato no último final de semana ao recusar a entrada de 20 jogadores no CT para a apresentação do time. 20 jogadores que pertencem ao clube, mas que não estão nos planos para a próxima temporada. Entre eles, o meia Lucas Lima e o atacante Speed Mendonça, além do lateral esquerdo Dodô, viu, Carlão? Certo, Fábio Chave, o rico noticiário dos grandes clubes da capital paulista. Seleção pré-olímpica, os jogadores do Brasil começaram a desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, e é o dia da apresentação, lá na Granja Comari. Início da preparação para a disputa do torneio pré-olímpico, na Venezuela. O Brasil está no grupo A, junto da própria Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valência e Barquisimeto, na Venezuela. Estádio Moisés Lucarelli, Antônio Lupe, a Macaca também atacando o futebol sul-americano. É isso, Carlão. A Ponte está em busca de reforços para a disputa do Campeonato Paulista e mira o mercado sul-americano. Depois do lateral argentino, que inclusive já treina com a equipe, o Gabriel Risso, mas ainda não foi oficializado pela diretoria, o zagueiro Luiz Aquim, boliviano, com passagens pela seleção da Bolívia, de 26 anos, e que atualmente defende o Deportivo Cali, da Colômbia, é mais um que pode defender a Ponte Preta. Além do zagueiro, o atacante Felipe Costa, que estava no Goiás, é mais um jogador na mira do departamento de futebol da Alvinegra. E daqui a pouco, o Meia Elvis fala sobre a renovação e o trabalho realizado na pré-temporada. Elvis permanece no estádio majestoso, que tem aí um bom 2024. Tênis, Bia Haddad foi eliminada pela tenista russa Anastasia. O sobrenome é impronunciável, Lupe, mas como você fala que às vezes eu armo algumas armadilhas, né? Eu faço algumas armadilhas para o Júlio Nascimento, hoje eu me peguei. Olha só, Bia Haddad foi eliminada pela tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova, a número 59 do ranking no WTA 500 de Adelaide. O jogo foi ontem. A brasileira foi superada por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4 após 1 hora e 37 minutos de jogo. Foi bem. Ficou meio inteira, mas foi bem. Antônio Lupe, só aproveitando, pois não. Hoje teremos uma matéria bacana, né? Um especial aí sobre a Inter de Limeira, um jogador da Inter de Limeira na Copinha, Lupécio. Histórias da Copinha, né, Boa. Carlão? Eu e André Galassi mergulhamos, olha só, quem diria, eu mergulhei junto com o André Galassi no mundo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e daqui a pouco nós vamos falar da Inter de Limeira, do atacante Tomás, que tem chamado a atenção na Copinha. Sabe por quê? Por quê? Por conta do estilo dele. Cascão, a lá Ronaldo Fenômeno na Copa de 2022. E ele comemora os gols também, homenageando um dos maiores atacantes do mundo. Ele já marcou 2 gols vestindo a camisa da Inter na Copinha, mas a situação do time de Limeira é delicada na primeira fase da competição. Ah, que saudade daquele tempo de Ronaldo Fenômeno, que a seleção era respeitada. 11 horas 13 minutos, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto. E o cara do streaming homem online é Daniel França, o famoso Dani França. E claro, você participa também pelo WhatsApp 1999186-9070, 99186-9070 e também pelo YouTube, redes sociais da CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Trânsito. 11h15, segunda-feira, a primeira semana cheia de 2024. Thaís Azevedo, as avenidas, as ruas, as estradas da região de Campinas. Bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Aproveitar e te dar feliz ano novo, porque acho que eu não falei com você ainda. Então, Opa, para você também, Thaís. Um ótimo 2024 para você. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte e Sul tem excesso de veículos sentido Guarani. Na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, no sentido Taquaral, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Quem segue pela Avenida Moraes Salles reduz a velocidade, principalmente sentido centro, na saída do viaduto Laurão. A Rua Irmã Serafina tem trânsito carregado pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Orozingo Maia, e pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Orozingo Maia tem excesso de veículos pela pista da esquerda, desde a Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista reduz a velocidade no semáforo ali da Rua Maria Monteiro. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Vamos com os resultados da Superliga, começando com a Superliga Feminina. No sábado tivemos 3 jogos. O Flamengo venceu o Praia Clube por 3-0. Já a equipe do Fluminense venceu o Blumenau, o Blue Volley, pelo placar de 3-0. E o Osasco venceu o Minas por 3-1. Já pela Superliga Masculina de Vôlei, ontem tivemos a vitória da equipe do Minas em cima do Monte Carmelo por 3-0 e um jogaço de vôlei na Arena Suzano, mas não deu para o time paulista. O Suzano perdeu para o Cruzeiro por 3-2. E hoje tem vôlei Renata em quadra. O primeiro compromisso do time campineiro acontece às 9h da noite contra o Montes Claros América Vôlei. E se tem vôlei Renata em quadra, tem CBN também. Com transmissão de Marco Guariz e os comentários de Renata Rondini, você acompanha todas as emoções da primeira partida do Vôlei Renata em 2024 através dos 99.1. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 19 minutos. Vamos repercutir um pouco aí. Copinha São Paulo. Daqui a pouquinho vamos aprofundar em Ponte Preta e Guarani no duelo com a cidade de Goiânia, né? Vitória do Atlético Goianiense sobre o Guarani, vitória da Ponte sobre o Vila Nova, então um empate 1-1 no Cidade contra Cidade, meu caro Antônio Lupe, mas permanecendo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lupércio traz um trabalho bacana sobre a Inter de Limeira. Seria aí um dublê de Ronaldo Fenômeno lá no Major José Levi Sobrinho, Lupe? Olha, Carlão, ainda é muito cedo pra gente comparar. Aliás, é difícil comparar atacantes com Ronaldo Fenômeno, Romário, entre outros que brilharam com a camisa da seleção brasileira. Mas o estilo chama atenção. É o estilo do Thomas, jogador de 18 anos, centroavante, que joga pela Inter de Limeira. O jogador de 18 anos tem chamado a atenção porque nos 2 jogos do time de Limeira marcou 2 gols. E o seu cabelo homenageando Ronaldo Fenômeno, aquele estilo cascão da Copa de 2002 em que o Brasil conquistou o pentacampeonato. E na comemoração tem mais homenagem. Ele balança o dedinho, também a lá Ronaldo Fenômeno. E com colaboração de André Galassi, da IPTV, o jogador Thomas, da Inter de Limeira, falou de onde vem a inspiração
para homenagear um dos principais atacantes do mundo. A minha inspiração foi Deus que deu. Através de uma estratégia que ele me deu, como eu teria que raspar meu cabelo, né, por ser minha primeira copinha, liguei para meus irmãos e meus pais por videochamada. E como eu tenho uma admiração muito grande pelo fenômeno, por tudo que ele passou e conquistou na carreira, meu irmão e meus companheiros de equipe deram essa ideia de eu deixar o corte do Cascão, né, para que eu pudesse ter uma visibilidade maior e me destacar. Graças a Deus deu certo. E a comemoração do dedinho era uma marca registrada do Ronaldo, como todos nós sabemos. E como eu já estava com o corte, foi só um complemento para fazer depois do gol. Eu já vinha mentalizando isso há tempo. E pela honra e glória do Senhor, deu certo. Sempre sonhei em disputar uma copinha, sabe? E na hora certa, Deus me deu essa oportunidade. Confesso que temos um jogo muito difícil pela frente. E precisamos da vitória. Mas estou bastante confiante, pois meu grupo é bem unido e viemos de uma boa campanha do Paulista. Sei da capacidade de cada um para sairmos classificados dessa última rodada. Enquanto houver 1% de chance, eu e meus companheiros teremos 99% de fé. Para Deus nada é impossível. Ó, fala bem o Thomas, hein? Nossa, O Thomas, personalidade, personalidade. E, Carlão, os números são bons do Thomas, atacante da Inter, porque ele começou lá na Lemense, na cidade de Leme, aliás, Leme nos abraça, 14 jogos e marcou 2 gols pelo Sub-20. Depois ele foi pro Sub-20 da Inter de Limeira, 4 jogos, 3 gols. E na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2 jogos e 2 gols. Boa. Ou seja, a média com o Tomás em campo ela é muito boa, só que o jogador vai precisar da ajuda dos companheiros para classificar a Inter de Limeira para a próxima fase da Copa São Paulo. A Inter está no grupo 22, que tem o Cuiabá como líder do grupo, inclusive a Inter perdeu ontem para o Cuiabá por 2-1. No grupo também tem o Taubaté, Inter de Limeira e o Patriotas. Cuiabá é o primeiro, Taubaté é o segundo, o Inter de Limeira é o terceiro e o Patriotas é o quarto. A Inter empatou com o Taubaté no primeiro jogo em 2-2 e vai precisar vencer o Patriotas na última rodada do grupo, que acontece quarta-feira, dia 10, e além torcer por um tropeço um tropeço do Taubaté, né, que vai enfrentar o Cuiabá. Precisa então secar o time do Taubaté, lembrando que o grupo 22 tem sede em Taubaté. Tá certo, é a Inter de Limeira, que se não vai bem em termos de resultados na Copinha, né, não vive aí um bom momento, mas tem o atacante Thomas aí como o grande nome, né, o grande personagem, não só no cabelo, no estilo, né, a la Ronaldo 2002, mas com relação aos gols, né, marcando gols, e pode ser aqui, né, uma alternativa para o técnico Júnior Rocha, né, que vai comandar a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, a Inter que faz parte aí do grupo C, ao lado de Bragantino, Corinthians e Mirassol, e o atacante que está fazendo sucesso pelo Leãozinho na Copa São Paulo pode aparecer aí no Paulistão 2024. E sabe o que é mais interessante? Até na entrevista, usando até, é claro que existe a homenagem do Ronaldo, mas o marketing, né? Ele faz gols, bem, mas ele se diferencia também pelo estilo. É. Foi bem demais. Vamos falar de Ponte Guarani da Copinha também? Vamos lá, Antônio Lupi. Aí depois a gente já embarca para São Paulo para falar dos grandes com Fábio Chay. Vamos lá. A Ponte do grupo 1 entrou em campo no sábado para enfrentar o Vila Nova e venceu pelo placar de 1-0. O gol foi suado, foi sofrido, muito calor na cidade de Itanabi, só que a Ponte fez aí o resultado e garantiu a primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No jogo anterior, o Itanabi fez 4-0 no Atlético Gloriense. Qual é o cenário do grupo da Ponte Preta? O Itanabi lidera com 4 pontos, a Ponte Preta está na segunda colocação dentro da zona de classificação, também com 4 pontos. O Vila Nova é o terceiro colocado com 3 e o Atlético Gloriense do Sergipe não tem nenhum ponto, já está eliminado. Na próxima rodada, terceira e última rodada da primeira fase, a Ponte encara o Atlético Gloriense, lanterna do grupo, e uma vitória simples garante a macaca na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atlético Gloriense e Ponte Preta se enfrentam terça-feira, amanhã, 13h, em Itanabi. O outro jogo, o Itanabi enfrenta o Vila Nova. Já pelo grupo 9, o grupo do Guarani, um erro que determinou aí a derrota do Bugre no último sábado contra o Atlético Goianiense. Aquela questão da saída de bola, o jogador do sistema defensivo perdeu na frente do gol e o jogador do Atlético não desperdiçou a oportunidade. Eric Lacerda é o nome da fera, marcou o único gol do jogo, o Atlético Goianiense. Eric que falhou. Ah, não foi o autor do gol? Não, o autor do gol foi Thiago. O Thiago.
Então, Thiago é o nome da fera. Cavou. Foi bonito o gol, hein? Foi. O Atlético venceu o Guarani por 1-0, resultado que colocou o Guarani fora da zona de classificação no grupo 9. O Bugre é o terceiro colocado com 3 pontos, mesmo número de pontos que o Operário. O Atlético lidera a chave com 6 pontos. No jogo anterior, o Tupã perdeu para o Operário por 2-0. E qual é o cenário do grupo? O Operário enfrenta o Guarani. Esse jogo acontece amanhã também, a 1h da tarde, e o Tupã encara o Atlético Goianiense. O Guarani precisa o quê para se classificar? Vencer o Operário. Venceu o Operário, o Bugre está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo. Não vai ser um jogo fácil, mas o Operário tem a vantagem aí do empate. O Guarani precisa da vitória. Esse é o cenário dos grupos do time de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carlão. Eu acompanhei o jogo do Guarani, gostei muito do Theo, hein? O Júlio Nascimento já havia chamado a atenção para esse garoto, atua pelo lado esquerdo, rabisca uma barbaridade, cavou a expulsão do Renan do Atlético Goianiense, mas infelizmente o Bugre não foi competente na hora da finalização e acabou perdendo o jogo. Jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais, mas não foi o suficiente aí para o Guarani vencer o jogo e agora está dependendo aí de uma vitória sobre o Operário para se classificar, Lupe. E eu acompanhei o jogo da Ponte Preta pela Copa São Paulo contra o Vila Nova. Mais uma vez, destaque para o goleiro Vinícius. Bom goleiro, fez um verdadeiro milagre quando o jogo ainda estava 0-0. A Ponte jogou com um atleta a menos a partir da metade do segundo tempo. O atacante do Vila foi expulso. E eu também gostei do volante, o Vinícius Jesus. Foi ele que deu o lançamento pro jogador da Ponte escorar e sobrar pro Cauã. O que marcou o gol, que foi o Cauã Moreira, camisa número 23. Bom jogador, gostei do Vinícius e também do Vinícius goleiro, mais uma vez, e do Vinícius Jesus, volante camisa 8. Tá certo, dissecamos aí Copa São Paulo. Fábio Scheibe, capital paulista, os grandes clubes, Palmeiras se apresentando, Corinthians se apresentando com patrocínio novo, Santos em reformulação e o São Paulo à procura de um treinador, Fábio Scheibe. O São Paulo busca um treinador depois da saída de Dorival para a seleção brasileira, né, Carlão? São Paulo tentou já o Juan Pablo Vojvoda, que está no Fortaleza, sondou a situação do técnico do Fortaleza, mas o argentino prefere continuar, vai assumir a 4ª temporada à frente do Leão do Pici. O Fortaleza, então, segue com o Juan Pablo Vojvoda. A outra opção seria Pedro Caixinha, português, que faz bom trabalho no Bragantino, mas Caixinha também disse não ao São Paulo, agradeceu, mas disse não ao São Paulo. Caixinha vai permanecer no Bragantino. São Paulo agora corre em busca de outro nome. Especula-se que Antônio Oliveira, do Cuiabá, seja mais uma opção. E também não pode descartar a hipótese de Muricy Ramalho, que está afastado há um tempo dos gramados, é o atual coordenador técnico do São Paulo, assuma a função de treinador neste começo de temporada. Enquanto isso, Milton Cruz, né, segue como técnico interino do São Paulo. No Santos, uma polêmica nesse final de semana, né, Carlão? No CT Rei Pelé, os jogadores se representaram e cerca de 20 jogadores que têm contrato com o clube, pertencem ao clube, mas que não estão nos planos para essa temporada do técnico Fábio Carille, também se apresentaram, tentaram entrar no CT, mas foram barrados. Eles acabaram entrando pela rua da Porta dos Fundos, né? Pela Porta dos Fundos, na rua de trás. O Lucas Lima, o Speed Mendonça, colombiano, atacante, Dodô, lateral esquerdo, João Bossi também, né? O zagueiro também. Muita gente boa aí que fez a campanha do ano passado, que está nesse grupo e que tem os contratos ainda com o Santos, foram barrados, então, uma situação meio incômoda, saber qual vai ser o destino desses jogadores. Já no Palmeiras, o Palmeiras que representou hoje pela manhã, 3 novidades no elenco: Aníbal Moreira, no argentino, que veio do Racing, né? Caio Paulista, lateral, ponta, ex-São Paulo, o atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Arthur está de saída para o Zenit, aceitou a proposta do Zenit, o Palmeiras também. O Palmeiras vai receber cerca de 80 milhões de reais pelo ataque do Palmeiras, estava no Bragantino, veio um ano para o Palmeiras novamente. E o Corinthians está se movimentando no mercado, está se movimentando nos bastidores também, conseguindo boas rendas, bons investimentos, né? O Timão acertou com uma casa de apostas, a Vai de Bet, patrocínio por 3 anos, por 3 temporadas, 370 milhões de reais, cerca de 120 milhões de reais por ano. O contrato, então, é o maior contrato do futebol brasileiro. O presidente Augusto Melo garantiu
Timão tem engatilhado três reforços para essa semana, sem citar nomes. Ele falou que 3 novos jogadores serão contratados. E aí, gostou do patrocinador do Timão? 370 milhões por 3 anos, 120 cada ano. Nesse ano já tem 10 milhões de luva que o Corinthians já recebeu. Está se movimentando bem o Corinthians, né? Para se recuperar financeiramente, Carlão. Vamos esperar que o Corinthians possa aproveitar esse patrocínio, né? Quando teve aquela Taunza, né? Foi um fiasco, não deu nada certo e agora o Corinthians acerta aí com um novo patrocínio, bons valores aí para ajudar o Timão nesta temporada de 2024. Vamos fazer o seguinte, tem mais um tempinho, Valmerzinho, é o seguinte, 11 horas e 31 minutos. Posso só fazer um adendo rápido Sim, aqui? sem Aquela dúvida. lista que nós sempre falamos aqui, né, dos clubes que sofrem bastante, Ponte Preta, Comercial, Vila Nova, pode colocar também nessa lista o Santa Cruz. Que perdeu pro ontem Altos. perdeu pro Altos do Piauí, foi eliminado na pré-Copa do Nordeste, ou seja, a seletiva que alguns clubes disputam para disputar a Copa do Nordeste, que é um dos principais torneios regionais do Brasil. Tava zapeando, eu acompanhei assisti os pouco pênaltis. desse jogo. Foi 11-10, não, foi 12-11. Eu vi só, tava 1-0 a hora que eu assisti. Sabe quem é o atacante do Altos? Aquele Roger que jogou no Oeste, jogou na Ponte. Lembro, né? Jogou tá no Santos também, experiente, jogador que fez sucesso. Cara, mas a disputa de pênaltis, ela foi 11-10. Nossa. 11-10 pro Altos e o Santa Cruz está eliminado. Essa lista, vamos ver se o Fabião concorda comigo. Botafogo é o carro-chefe. Botafogo, Ponte Preta, Vila Nova e Santa Cruz. Santa Cruz e Comercial. São os clubes aí que sofrem, que têm situações aí inusitadas em termos de jogos decisivos. 11 horas e 32 minutos. É o seguinte, nós vamos para o repórter CBN e na volta nós vamos ler as mensagens dos ouvintes através do 99186-9070. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas atingiu em dezembro o maior nível desde julho do ano passado. O índice subiu 2,3 pontos na comparação com novembro e chegou a 77,3. O desempenho pôs fim a uma sequência de resultados negativos. Na avaliação da FGV, no entanto, ainda é cedo para celebrar a elevação, já que o ritmo para 2024 está em aberto e vai depender de como a economia vai reagir ao longo do ano. Representantes da FIFA e da Conmebol virão ao Brasil nesta semana para analisar a crise da CBF. No dia 7 de dezembro, então, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, foi afastado pela Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que o dirigente não tinha legitimidade para celebrar o acordo que resultou na eleição dele. Na semana passada, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma decisão liminar que reconduziu o mandatário ao cargo. A FIFA e a Conmebol ameaçaram suspender o futebol brasileiro de competições internacionais. Passa de 23 mil o número de mortos em ataques de Israel na faixa de Gaza. A informação é do Ministério da Saúde da região palestina, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas. Em 24 horas, quase 250 pessoas morreram. Em 3 meses de guerra, são mais de 58 mil feridos. Conforme autoridades locais, as vítimas são em maioria crianças e mulheres. O conflito começou no dia 7 de outubro com atentados da facção extremista que mataram 1.200 israelenses. E a Coreia do Norte intensificou os exercícios militares perto da fronteira com a Coreia do Sul. A informação é de autoridades do governo de Seul. Mais de 90 disparos de artilharia foram dados somente no domingo ao redor de uma ilha. Nos 2 dias anteriores, foram cerca de 260 no mesmo local. Em comunicado, o exército norte-coreano declarou que a iniciativa é uma resposta aos treinamentos militares sul-coreanos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta.
Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h36. Vamos bater um papo, fazer aquela resenha com o ouvinte através do WhatsApp, o telefone 19991869070. Antônio Lupe e a galera está participando conosco nesta primeira segunda-feira útil, né? A primeira segundona útil de 2024. Vamos lá, quem está participando com a gente é o Bruno Henrique de Campinas. Bom dia, CBN Campinas. E o meu Palmeiras Sub-20 e o Guarani Sub-20 vão ganhar essa Copa São Paulo 2024. E o Paulistão 2024 começa quando? Começa dia 20. Dia 20 tem os primeiros jogos, né? No caso aqui de Campinas, a Ponte estreia primeiro, dia 20 às 8h15 da noite. Nossa. Contra o Mirassol. O Guarani estreia no domingo, dia 21. Deixa eu passar a primeira rodada, Lupe. Vamos lá. Ó, a primeira rodada dia 20, Bragantino e Água Santa, 5h15 da tarde. Também no sábado, dia 20, Botafogo e Santos no Santa Cruz. O São Paulo recebe o Santo André às 8 da noite no Morumbi. E a Ponte, como você disse, Lupe, 8h15 da noite, Moisés Lucarelli recebe o Mirassol. Domingo, Novo Horizontino e Palmeiras às 4, mesmo horário para São Bernardo e Ituano. Corinthians e Guarani às 18, às 6 da noite na Neoquímica Arena. E também às 18 aqui em Limeira, Inter de Limeira e Portuguesa, Lupe. Aê! Bom dia, amigos da CBN. Lupe! O Carlão de Freitas foi flagrado desfilando elegância em um shopping da cidade no último sábado, juntamente com a patroa e o filho. Bugrão criando corpo. Ainda precisamos de um bom zagueiro e um ataque rápido e que faça gols. Excelente semana, abraços. Quem mandou mensagem pra gente foi o Oscar Shinkai. Grande Oscar, bugrino de 4 costados. Mas falar nisso, Antônio Lupe, tivemos um derby no futebol e a Ponte ganhou, cara. É mesmo? Que dia que foi Liga isso? Paulista de Futebol, o campeão foi o São Bento, derrotou o Santos ontem. Foi disputado lá no Guarujá. Foi 2 grupos de 3 equipes, Ponte Preta, São Paulo e Guarani. O São Paulo venceu a Ponte e o Guarani. Só que Ponte e Guarani tiveram que se enfrentar e a Macaca venceu o Bugre. O Bugre vencia a partida, mas nos últimos pontos a Ponte levou a melhor e venceu o primeiro derby no ano no futebol, Antônio Lupe. Ah, que beleza. Bom dia, meu amigo Fábio Scheibe. É o Ademir, lá de Itu. Ele não vê a hora de voltar o futebol. Nós também, porque é isso aí. Bom dia. Vem cá, por acaso foi o Inter de Porto Alegre que ganhou na Mega Sena? De onde tá vindo tanto dinheiro? É o Fábio Veloso que faz a pergunta. O Inter tá on fire no mercado de transferências, hein? Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Inter. Contratando. O Inter recebeu 200 lá, né, milhões de reais do contrato com a Libra lá, né, da Liga, né? Então o Inter já foi adiantado 200 milhões de reais e o Inter, que não ganha um título há muito tempo, vai fazer o all-in nesse ano, aí tentando o título de qualquer forma, há mais de 40 anos sem ganhar o título brasileiro também, e há 9 anos na seca, né? Desde o Gauchão de 2016. O Ivan foi contratado, né? Foi confirmado pelo Colorado. Tinha outra contratação, agora não me lembro aqui de aqui tem o Borré, Johan e Fernando estão com situações Alário, Maurício e Matheus Dias são desfalques nos primeiros trabalhos do Colorado Gaúcho. Mas o Alário é bom jogador, hein? Ivan Quaresma também foi anunciado. O Inter tá ligadaço nesse mercado de transferências do início da temporada. Carlão, Dorival na seleção é a solução? Pode ser a solução. O meu nome seria Abel Ferreira, mas como o Abel está acertado com o Palmeiras, faz este último ano de contrato com o Verdão e já disse que não vai
mudar de ares. O Dorival Júnior hoje, em termos de nomes, né, os nomes brasileiros, é o melhor que temos e que ele possa reconduzir a nossa seleção a um patamar importante do futebol mundial. E para fechar esse primeiro giro de participações, o Cris Salvione. Bom dia, Carlão, Lupe. O que vocês acharam da escalação de Dorival Lancelotti Júnior para comandar a nossa seleção? É o que temos para hoje? Vai, Corinthians. O problema não é o técnico, né, cara? O problema tá lá dentro, né? Vamos aguardar, porque senão o Dorival vira mais uma vítima do sistema da CBF. E você, Fábio Scheibe, aprova a contratação de Dorival? Você falava de Renato Gaúcho, que também, a meu ver, é um bom nome, mas o Dorival, mais uma vez, chega para apagar incêndio, né? Como fora no Flamengo, como fora no São Paulo também, Fábio Scheibe. Se for falar por títulos, Dorival realmente, entre os brasileiros, é o que mais ganhou nos últimos anos, né? Ganhou a Libertadores pelo Flamengo, a Copa do Brasil pelo Flamengo, tirou o São Paulo desse jejum aí da Copa do Brasil também, ganhou um título inédito, fez um ótimo trabalho, gozado que há 2 anos, exatamente 2 anos, o Dorival estava no Ceará, né? Subindo para a Série A, um pouco não tão prestigiado, e de repente, de uma hora para outra, aí o Dorival teve um ótimo trabalho anteriormente nos outros clubes, mas estava meio que jogado ainda, não estava sendo lembrado, estava no Ceará, o Flamengo foi lá, pegou ele e ele retomou a carreira aí muito bem, ganhando os títulos aí, agora sendo o treinador da seleção. Mas eu queria Renato Gaúcho, sim, como você falou, Carlão. Só para não ficar em cima do muro, entre Diniz e Dorival, eu gosto mais do trabalho do Dorival, né? E como o torcedor de São Paulo, que estava tudo engatilhado para a temporada 2024, não sei se é sorte, né? Mas no começo da temporada fica mais fácil de ajeitar a casa, né? Mas tirar o Dorival justamente aí, acho que foi ontem que os jogadores se apresentaram, né? Ele se despediu ontem. Então é complicado pro São Paulo, mas sorte ao Dorival, que ele tenha sucesso, é um cara competente, gosto do nome, mas espero que ele consiga aí se adequar e se esquivar daquilo que vem de cima. E que ele ajude também a CBF a mudar a rota, né? Mudar a trajetória, porque o futebol brasileiro está indo para um caminho negativo, né? Os números mostram isso, pelo menos nestas eliminatórias. 11h42, então vamos desbravar Campinas, Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta. Vamos começar com o Bugrão, Antônio, que, cara, movimentou o mercado com nomes, eu brinco assim que o torcedor faz assim, ó, raspa uma mão na outra, nomes importantes que podem desembarcar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É isso mesmo, Carlão, o final de semana foi agitado para o torcedor do Guarani. A principal informação confirmada pela diretoria do Bugre foi a contratação do Camacho, 33 anos, né? Vou pegar aqui até a ficha completa do Camacho. Ele que disputou aí campeonatos importantes, disputou inclusive Sul-Americana, foi campeão com o Atlético Paranaense, e o Camacho foi oficializado pelo Guarani no sábado à tarde. Aos 33 anos, jogador formado na base do Flamengo, mas também tem um currículo aí vitorioso, inclusive já ganhou uma Série B com o Botafogo, se não me engano, em 2015. Fez parte daquele time do Audax, vice-campeão paulista, com o Fernando Diniz em 2015 também, né? Ele sai do Audax e vai para o Botafogo disputar a Série B. Passou pelo Corinthians e as últimas 3 temporadas atuou pelo Santos. Em 2021 fez 34 jogos, em 2022 fez 46 e em 2023 fez 21 jogos. Camacho oficializado. O jogador é aguardado em Campinas para realizar exames e depois segue para Águas de Lindóia, onde o elenco do Guarani vai terminar a pré-temporada antes do primeiro jogo do Campeonato Paulista. Além do Camacho, quem a diretoria ainda aguarda? O Chay, meio-campista, Botafogo, Ceará, fez um bom campeonato com o Botafogo também na Série B. O Heitor, lateral direito, sonho antigo dos clubes aqui de Campinas, não só do Guarani, mas a Ponte também tentou uma vez contratar esse atleta. Ele estava no Mirassol, pertence ao Internacional e deve ser emprestado ao Guarani. Nas próximas horas, a negociação deve ser sacramentada. Além disso, tem o Bosquilha, Gabriel Bosquilha, ele que é de Piracicaba, formado, né, na base do Guarani, sub-15, sub-17, depois foi para o São Paulo, futebol europeu, e estava no Coritiba. E além desses atletas, quem também pode pintar é o zagueiro Pedro Henrique, de 22 anos, ele que é cria do Internacional, depois passou pelo Sport, futebol do Chile, e está no Ludogorets, da Bulgária.
fez 16 jogos e marcou 1 gol. 22 anos, também está na mira do departamento de futebol, ou seja, são 4 contratações que a diretoria tem aí no alvo, né? Além do Pedro Henrique, zagueiro, o Heitor, lateral direito, o Bosquilha, meio-campista, e também o Chay. 2 atletas que foram oficializados e também foram apresentados à imprensa na última sexta-feira. E a gente começa ouvindo Gabriel Santos, atacante, 24 anos. Ele estava no Sport, mas chega por empréstimo do São Bernardo e fala da pré-temporada pelo Bugre. Pré-temporada a gente sabe que é sempre difícil, né? Mas é muito importante poder correr do campeonato. Então acho que não vejo um lado ruim, vejo só um lado bom, por que você chega bem fisicamente, bem preparado, evita lesões, muita coisa e fisicamente você fica bem para aguentar o campeonato inteiro. Então, tô disputando posição com jogadores de bastante qualidade. Sei que não vai ser fácil, mas acho que isso é muito bom para o clube. Quanto que 2 jogadores de qualidade como eles, acho que eu chegando só tenho a agregar também. Sei que não fiz muito gol na última temporada minha, mas acredito no meu potencial. Eu venho com bastante ambição e tenho certeza que vou fazer bastante gol. Graças a Deus eu tenho esse privilégio, né? Posso jogar como centroavante também, como ponta. Então, tô aberto às 2 posições. Onde o treinador achar que é melhor jogar, eu vou dar meu máximo para estar preparado para fazer da maneira que ele pedir dentro de campo. Bom, esse é o Gabriel Santos, atacante. Quem também foi apresentado foi o zagueiro Márcio Silva, 22 anos, defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto na última temporada, chega por empréstimo do Coritiba e ele fala sobre essa mudança. Ribeirão Campinas, é tudo estado de São Paulo, mas tem algumas diferenças. Para mim vai ser uma mudança boa, eu espero evoluir aqui, sou um atleta novo ainda e espero fazer uma boa competição. E quando apareceu a oportunidade de vir para cá, eu abracei a oportunidade e espero fazer um bom ano aqui. Eu acho que no futebol ajuda bastante, o pessoal mais experiente ajuda bastante os mais novos. Eu acho que precisa ter isso aí. Os mais novos ajudam os mais velhos ajudam os mais novos, e para a gente fazer um bom ano. Eu vi que teve bastante mudança na parte defensiva. Eu acredito que quem esteja melhor vai ter a oportunidade de jogar. E eu espero me preparar bem para, quando eu tiver a minha oportunidade, eu aproveitar a minha oportunidade e conquistar os objetivos do clube. Bom, esse é o Márcio Silva, lembrando que hoje a delegação do Bugre parte para Águas de Lindóia, onde continua a pré-temporada, a estreia no Campeonato Paulista, como você já destacou, dia 21 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Olha, Antônio Lupe, é claro que o campo vai mostrar se as contratações foram boas ou foram ruins, mas os nomes que você citou antes até das entrevistas do Márcio e do Gabriel Santos são nomes interessantes, hein? O Camacho, se ele não tem um bom retrospecto em grandes equipes, como Corinthians, como São Paulo, como Corinthians e como Santos, no próprio Botafogo e no Flamengo, ele é cria do Flamengo, mas em clubes médios ele pode acertar. No Atlético Paranaense ele teve ali boas participações como titular na campanha da Sul-Americana, em outros anos também. Eu vejo no Guarani uma possibilidade importante para o Camacho reencontrar o bom futebol, participando ali da organização do meio-campo, com o Matheus Bueno, o Regis. Vamos torcer para que ele tenha um 2024 diferente, né? Mostrando aquele futebol de 2021, tem muito a acrescentar. O Heitor, se for contratado, é um cara para fazer sombra pro Diogo, né? Pro Diogo Matheus, fazer sombra e de repente até brigar por uma titularidade. Pedro Henrique, atuações regulares no Internacional. O Bosquilha, caso também for efetivado, vem para reencontrar o futebol, para buscar o espaço novamente no futebol brasileiro, né? O Internacional o trouxe, ele foi bem no primeiro momento, depois as lesões atrapalharam, foi assim no Coritiba também, e se for contratado pelo Guarani, de volta a casa, ele pode render aquilo que a gente espera. E o Chay, né? O Chay, o campo vai mostrar.
Bola a gente sabe que ele tem, já demonstrou isso no Botafogo, já demonstrou isso com a camisa da Portuguesa no Campeonato Carioca, caiu um pouquinho no Cruzeiro e no próprio Ceará, e se for contratado e estiver com a cabecinha no lugar, bem fisicamente, tem muito a ajudar. Os nomes que agitaram aí os bastidores do Estádio Brinco de Ouro no fim de semana são nomes importantes, nomes que até empolgam o torcedor. 11 horas e 50 minutos, um rápido intervalo e daqui a pouco o noticiário da El Macaca, né? Porque agora é Bolívia, é Argentina, a macaca atacando aí nos países da América do Sul. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União em Reconstrução, Governo Federal. CBN Esportes Campinas. Horas 53 minutos é a preparação da Ponte Preta, Lupe. Antes de falar sobre os possíveis reforços da Macaca, a Ponte Preta, enfim, oficializou as renovações, né? Aquilo que a gente já havia falado ainda no final de 23, a permanência do Elvis e também do Ramon Carvalho, agora de forma oficial a Ponte acabou divulgando no final de semana. O Elvis deu entrevista à assessoria de imprensa da Ponte Preta e falou sobre essa renovação e a permanência para a temporada 2024. Primeiramente, muito feliz, né? A gente conversou bastante aí durante esse final de ano, conversei bastante com o presidente, recebi muitas mensagens também de muitos torcedores. Meu pensamento sempre foi ficar aqui na Ponte e graças a Deus a gente pôde concretizar isso. E eu tenho certeza que esse vai ser um ano diferente, vai ser um ano que a gente vai lutar muito para conquistar os objetivos da Ponte. Contamos muito com o apoio do nosso torcedor, que isso foi uma das coisas ano passado que levantou o astral da gente quando a gente estava lá embaixo. Então a gente precisa muito do nosso torcedor. É uma felicidade imensa começar mais um ano aqui e espero fazer um grande ano. Com certeza. Como eu falei, recebi muitas mensagens aí nas férias. Estou muito feliz e estou acreditando muito no projeto. Só que para mim, como eu falei, o mais importante desde quando eu cheguei aqui, eu deixei bem claro, é o torcedor da Ponte Preta. Com eles, a gente consegue fazer a diferença. Eles nos apoiando e nos ajudando, como foi na A2, nos acompanhando o campeonato inteiro, nos apoiando.
E como você falou, acho que esse ano a gente precisa disso, de um pensamento positivo entre todos, diretoria, jogadores e torcedores, para a gente estar unido como um só, para daí sim a gente fazer uma ponte muito forte para esse ano. Esse ano eu projeto um ano melhor, né? Um ano melhor não só para mim, mas como para os meus companheiros, para a Ponte Preta. Estou focado muito na pré-temporada, junto com o professor Thiago, com todos da comissão, para a gente fazer uma grande pré-temporada. E assim, como eu falei desde o começo quando eu cheguei, é melhor provar dentro do campo, né? E não adianta ficar falando muito, mas assim, o torcedor pode esperar um Elvis querendo mais, lutando mais e, se Deus quiser, fazendo gols e dando alegrias aí para o nosso torcedor, que é o mais importante. A gente sabe que é o campeonato mais difícil do Brasil no primeiro semestre. Sabemos que é um campeonato que tem equipes muito preparadas, muito boas, equipes grandes do futebol, mas a Ponte Preta tem sua tradição, a Ponte Preta tem sua camisa e a gente vai entrar para representar da melhor maneira possível e para fazer um grande campeonato paulista. Esse é o pensamento, esse é o trabalho que está sendo feito e, como eu falei, com todos juntos, torcida, diretoria, jogadores, para a gente fazer um grande campeonato paulista. Como a gente costuma brincar, é melhor sofrer agora para sorrir nos jogos. E eu tenho certeza que o trabalho está sendo muito bem feito. A comissão técnica, o Thiago, preparador físico, o professor Brigatti, todos estão de parabéns. E a gente tem que assimilar o quanto antes, isso o mais rápido possível, para a gente chegar preparado já no primeiro jogo, que é a estreia dentro de casa, contra o Mirassol e contando com o apoio do nosso torcedor. É isso, a estreia contra o Mirassol em casa. O Elvis tem que aproveitar bem esse período de pré-temporada, né, para que tenha um 2024 com um volume de jogos interessante e podendo ajudar a Ponte Preta dentro de campo. Elvis fica, Ramon Carvalho fica, a Ponte segue treinando. Já tem muita gente nova treinando lá no CT do Jardim Olina, mas oficialmente a Ponte ainda não anunciou ninguém, até porque precisa aí resolver as pendências, que não é segredo para ninguém. Tem transfer ban e outras coisas a mais. Porém, a gente segue aí em busca de informações. São 2 jogadores que estão na mira do departamento de futebol. O primeiro, o zagueiro Luiz Fernando Aquim Lopes. Ele que é nascido em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, só que joga no Deportivo Cali, da Colômbia, fez 16 jogos em 2023 e colaborou com uma assistência. O jogador foi formado no Oriente Petroleiro, passou pelo futebol mexicano, também passou pelo Bolívar, pelo futebol chileno e também pelo futebol do Peru, antes de voltar ao futebol da Bolívia e depois para o futebol colombiano. 26 anos, jogador que interessa ao departamento de futebol da Ponte, e também o atacante Felipe Costa. 23 anos, formado na base do Vila Nova, passou pelo futebol da Suíça, pela Arábia e estava no Goiás. Fez 24 jogos e marcou 4 gols. Ele é atacante. A Ponte querendo reforçar o elenco visando a disputa do Campeonato Paulista, Carlão. Nomes que não empolgam. Eu acho que as renovações empolgam mais do que as contratações. Gostei da fala do Elvis, mostrou pelo menos uma determinação diferente para 2024. Todo mundo sabe a importância do Elvis para o time da Ponte Preta. Com a bola nos pés, ele é diferenciado, e que ele esteja na ponta dos cascos, mais fininho, mais compenetrado para ajudar a Ponte, como ajudou na reta final da Série B. Creio que se o Elvis não estivesse ali comprometido com a causa, não sei se a Ponte permaneceria na Série B, que seja aí um Elvis versão 2024 bem melhor do que fora em 2023. E com relação às contratações, a Ponte atacando aí o mercado da América do Sul, um mercado mais barato, né? Tem um jogador boliviano aí pela capivara dele, né? Bastante quilometragem por vários países aqui sul-americanos. Estava no Deportivo Cali, que é um clube tradicional da Colômbia, é um vice-campeão da América, né? Para quem não sabe, em 99 o Palmeiras conquistou a Libertadores derrotando o Deportivo Cali, ou seja, uma grande equipe lá da Colômbia, e que, se chegar, realmente poderá ter a condição de ajudar a Ponte Preta nesta temporada que já vai começar. É só uma outra situação do zagueiro do Luiz Aquim, 31 jogos pela seleção boliviana e marcou um gol, ou seja, também tem experiência de seleção. A gente, é claro, sabe que a Bolívia não é uma seleção tradicional do cenário mundial e até mesmo do cenário sul-americano, mas é importante, né? Sem dúvida, é um jogador que enfrenta o Messi, enfrenta o Vinícius Júnior, enfrenta o Neymar, ou seja, ele tem esta experiência e poderá aí ajudar a Ponte nesta campanha do Campeonato Paulista e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem mais um minutinho aí.
O Valmir Bortoleto acaba de me informar, então vamos para o Principado de Itu, onde lá está Fábio Chaib, para fechar aí o CBN Esportes. Fabião. Tivemos um problema. Só então vamos fechar aqui com a informação. O Inter, que a gente estava comentando agora há pouco, fechou a contratação de mais um jogador, hein? Sabe quem? Quem? Johan, oficializado. Atlético Mineiro. Sim, Palmeiras, Bragantino. Boa, bem lembrado. Johan é jogador do Inter, contrato até o fim de 2025. É o Inter, agitando o mercado, como disse o nosso ouvinte aqui. Parece que ganhou na Mega Sena, né? Querendo acabar com a farra de Palmeiras e Flamengo, né? Como disse o diretor do Corinthians, é o Internacional que promete aí incomodar a dupla que tem aí vencido no futebol brasileiro. 12:00 em ponto, fechando o CBN Esportes, prometendo voltar às 4h com o Arena. Ele está na casa. Ele está na casa, mas a gente ainda não pode confirmar a presença do mesmo aqui, né? Guardar segredo, liberar a escalação momentos antes da partida. Até às 4h com o Arena. CBN Esportes Campinas.